nós estamos, às vezes 6 horas, ainda está de dia, então se a gente não estiver atento, não escolher, está olhando mesmo para o relógio, parece que o tempo está passando mais rápido, então a gente se atrasa, não consegue chegar, ou dá a impressão que não dá tempo mais de se arrumar e vir para a igreja. Tudo são o quê? Escolhas. Amém? Escolhas que nós encontramos todos os dias. E por mais que pareça simples ou uma escolha qualquer, ela tem resultados. E a Bíblia diz, existe 2 resultados. Um para a vida e outro para a morte. Amém? Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz, tudo que o homem semear, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, certamente ele, o homem, colherá. Então, se de Deus não se zomba, Deus escreveu a sua palavra, e tudo que a gente semear, e sementes, irmãos, tem a ver com tanta coisa. Sementes tem a ver com atitude, sementes tem a ver com que tipo de palavra sai dos nossos lábios, sementes tem a ver com decisão, sementes tem a ver com como que nós vamos criar os nossos filhos, como nós vamos desenvolver um relacionamento com amigos, com a família. Semente tem a ver com muitas coisas, com a área de trabalho. Tudo que a gente semear virá uma resposta. A Bíblia ainda diz assim, enquanto houver céu e terra, frio e calor, o princípio de colheita está estabelecido. É um princípio que o próprio Deus estabeleceu. Tudo que o homem semear, tudo que o homem fizer, e isso são de fato sementes, certamente, Deus diz, ele colherá. Amém? Então, a principal semente, segundo o texto de Marcos, quando o próprio Jesus está falando, ensinando sobre semeadura, ele diz algo bem interessante no capítulo 4 de Marcos, o versículo 13 e 14. E eu queria ler esses 2 versículos com você. 13 e 14, o próprio Jesus explicando acerca do que ele tinha acabado de falar, quando ele diz, o semeador saiu a semear, uma caiu num tipo de terra, outro caiu em outra terra, e quando nós estamos até num culto como esse, a gente que escolhe que tipo de solo será o nosso coração. E a Bíblia diz, olha, saiba de uma coisa, existe um tipo de solo que tem pedra, e por não ter profundidade de terra, o ladrão, a raiz não tem como ter profundidade. Existe um outro tipo de solo, que é um solo que está ao caminho, e as aves do céu, e o próprio Jesus explica, dizendo que essas aves são demônios, elas virão e vão tentar roubar a semente. Então, quando nós estamos num culto como esse, qual é o papel do pregador, de quem vem aqui trazer uma mensagem? Lançar a semente. E ele não lança qualquer semente, ele deve lançar uma semente que o Espírito o guiou a lançar. Então, a igreja é um estabelecimento que o Espírito de Deus é que está guiando cada pessoa a fazer cada coisa. E quando nós estamos num culto como esse, o que é que vai acontecer? Sementes estão sendo lançadas. Agora, a semente, o papel do semeador é semear a semente. O papel do Espírito é dar a boa semente. Mas, irmãos, existe um outro lado, que é o meu e o seu papel, de que, como terra, decidisse essa semente, a gente vai deixar o diabo roubar. E como é que o diabo rouba? A gente está ouvindo a palavra e está, amanhã, o que é que eu vou fazer? E vem pensamentos, vem sugestões. Eita, eu acho que eu deixei de fazer isso hoje. Poxa, eu não estou muito feliz hoje. Não sei o que eu faço da minha vida. O que será desse ano? Pensamentos, irmãos, que não cabe para um momento em que estamos recebendo a semente. A gente tem todo o tempo, tem outro momento para pensar, a gente pode pensar sobre nossa vida, nada contra isso, a gente pode refletir sobre alguns problemas, a gente pode decidir o que a gente vai comer amanhã, está tudo certo, mas o momento da semente é o momento de preparar o coração como uma terra fértil. E aí, Jesus disse, então lhes perguntou, os discípulos não entenderam o que Jesus estava explicando. E como para Deus, Deus não tem problema se a gente não entende. Toda vez que você perguntar, Ele vai repetir, Ele vai explicar. Não entendeis essa parábola e como compreendereis todas as parábolas? Então, o que é que Jesus está falando? Antes da gente ler o versículo seguinte, Ele diz, olha, se a gente não entende
o que está ligado ao princípio de semente da palavra de Deus e que existe a nossa parte, porque tem gente que às vezes fala, eu estou indo para a igreja, mas irmãos, não basta ir para a igreja. Eu congrego no Verbo da Vida, eu vou fazer o rema, ou eu fiz o rema. Não basta isso. Se a gente, o que é que o próprio Jesus está explicando? Se a gente não entende esse princípio, como vamos compreender as demais coisas? Então, nos dá a entender que essa questão da semente da palavra de Deus é um princípio básico. Por quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se eu não entendo o princípio da palavra, eu não vou entender as demais coisas. E é o que Jesus está dizendo. Então, quando eles perguntaram, lhes perguntou, acho que aqui, na verdade, eu confundi, não é nem os discípulos, é o próprio Jesus perguntando, né? Não entendeis esta parábola, e como compreendereis todas as outras? Jesus tem um sentido exatamente contrário do que eu falei primeiro, e eu quero retratar isso aqui. Ele está dizendo que se a gente, como igreja, como filho de Deus, se a gente não entende o princípio dessa parábola, não vamos entender coisas mais profundas e preciosas. E qual é o princípio? Aí o verso 14 diz, o semeador semeia a palavra. Então, quando alguém está pregando, quando você para na sua casa para ler a Bíblia, para assistir uma pregação, é a palavra do próprio Deus sendo semeada. Não interessa o vaso que está falando a palavra. E às vezes a gente quer escolher muito o vaso. Olha, eu gosto de acordar e ver tal pessoa lá orando e eu mando meus pedidos. Irmãos, não é o vaso, é o Espírito que está usando o vaso. É a palavra. Então, por isso, a gente não deve colocar, e a gente pode até ter pregador, ter preferência com pregador, não tem problema, não é essa meninice que eu estou falando, mas eu estou dizendo que a gente precisa considerar mais a palavra do que quem está pregando. Às vezes a gente, puxa, eu queria tanta unção que repousa sobre a vida daquela pessoa. Se ele impusesse as mãos sobre mim. Irmãos, o Espírito que está usando aquela pessoa está em você. E se a gente desenvolver um relacionamento sério e profundo com o Espírito Santo, daqui uns dias você vai estar sendo usado do mesmo jeito. Às vezes a gente olha muito o resultado final, em vez de considerar o processo. A gente precisa considerar o processo ao qual cada pessoa chega em um lugar. E se a gente seguir os processos, nós vamos desenvolver, alcançar os resultados que pessoas estão alcançando. E o que é que eu entendo com essa passagem? Às vezes a gente fica assim, poxa, está tendo guerra no mundo, tem pessoas que têm armas poderosas, lançam míssil de um país e ataca o outro, e explode, e tem tanta arma, eu acho que eu vou então comprar uma metralhadora, um revólver, alguma coisa assim, eu preciso me armar. Mas olha só, a Bíblia diz, irmãos, para mim e para você, que a arma de Deus é a palavra dele. Amém? Isaías 40, vamos ler esse texto. Isaías 40, versículo 26. Isaías 40, 26, diz que Deus criou todas as coisas. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas todas as noites. Todas bem contadas. Deus sabe quantas estrelas, Ele chama cada uma pelo seu nome. As quais Ele chama pelo nome, por ser Ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Nenhuma estrela falta. Mas como Deus chama? Com a palavra. É Deus falando. Como foi que Deus fez todas as coisas? Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, e Deus disse. E as coisas passaram a existir. Então, qual é a arma de Deus? A palavra. A palavra de Deus é uma espada, é uma arma poderosa. E a gente precisa, como filhos de Deus, entender que o que vai funcionar na vida, na nossa vida, é essa arma poderosa. É falar, é decretar, é profetizar, é dizer às coisas aquilo que a gente deseja que aconteça. É blindar o nosso casamento, o nosso filho, os nossos filhos.
a nossa vida, as nossas coisas, todos os dias blindando com a palavra. E essa é uma arma poderosa que, de vez em quando, parece que a gente passa batido e a gente quer recorrer para coisas naturais. Acontece um problema, alguém está nos acusando, tentando roubar algo da gente. Às vezes a gente pensa primeiro em constituir um advogado do que liberar a arma poderosa que nós temos. E paralisar e dizer, diabo, contra a minha vida, não. Eu paraliso a sua obra, eu te ordeno, recue. Em nome de Jesus. Essa é uma arma poderosa, irmãos. É sentir que um filho está caminhando, sei lá, está ficando meio rebelde, está fazendo algo que você não concorda e você percebe, porque Deus mostra a gente. E entenda, quem vai cuidar dos nossos filhos não é Deus, é você. Ele deu e ele disse, são herança minha, cuide bem. Quem cuida do casamento é a gente. Agora, qual a principal arma? A palavra. É você construindo a criação dos seus filhos, construindo o futuro dos seus filhos, o casamento, a sua vida, quanto você quer ganhar, quando você quer tirar férias. Com a palavra. Não é vivendo, quem vive ao Deus dará e a vida a levar, é Zeca Pagodinho, a gente vive pela palavra. Então essa história, quando Deus quiser, e aí, quando Deus quiser vai acontecer, Deus já quis. E a gente vê várias pessoas, por exemplo, Deus diz que ia libertar o povo de Israel, aí Moisés vai para um lugar, chega no lugar que Deus direciona, tem um mar. E quando ele olha para trás, o exército de Faraó vem seguindo o exército armado. E naturalmente aqueles homens fazem o que talvez eu e você faríamos. Eles começam a ter medo, começam a tremer, e eles vão buscar o Senhor. E eles dizem, Moisés, para que o Senhor nos tirou daquela escravidão? Para a gente ser morto aqui no deserto? E Moisés também vai cometer o mesmo erro daquela turma, e ele vai clamar ao Senhor. E olha só, oração é algo que quem ama ao Senhor deve fazer? Sim. Mas olha só, a resposta de Deus nos leva a entender que tem alguns momentos que Deus não quer nem que a gente ore. Porque Deus vai orar a Moisés, ou Moisés vai orar a Deus, clamar a Deus, e a resposta de Deus é, por que você clama a mim? E Moisés vai clamar a quem, irmãos? E parece uma confusão. Porque quando a gente está com problema, a gente vai clamar a quem? E a própria palavra diz, clame a mim, eu te responder-te-ei, coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Mas parece, será que Deus está em confusão? Tem dia que Deus quer falar com a gente, tem dias que não quer. Não é isso. É que Deus estabeleceu, nos encheu de autoridade, de unção, e tem coisas que Ele diz, resolva você. E a resposta de Deus para Moisés é, por que você clama a mim? Diga ao povo que marche. Agora eu te respondo, marchar para onde se tinha um mar na frente? Então tem horas que vai ser... Agora, a gente que já sabe da história, entender a vida de Moisés, a gente acha até engraçado. Mas olha só, tinha quase 3 milhões de pessoas ali. E às vezes a gente sozinho ou com a nossa família, e tem alguns casos que a gente fala, Senhor, não está vendo o que está acontecendo com o seu servo? Eu vou para a igreja todo dia, eu prego. E a gente parece que Deus não sabe. E qual é a resposta? Abra a boca, fale. Imita, diga. Profetize. Então, irmãos, é a mesma história. Olha o que diz Hebreus capítulo 1, versículo 3. A importância da palavra, como a palavra de Deus é uma arma poderosa. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então a palavra de Deus ela é poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Mas tudo é sustentado pela palavra. Você já parou para pensar, não sei se você já teve uma oportunidade de estar diante de um mar e ver a maré cheia, depois ver aquele mesmo mar com a maré vazia, parece que não é o mesmo lugar. Para onde recua tanta água? Tantos metros entram. O que é isso? E a Bíblia diz, ele sustenta.
As estrelas não caem, ele sustenta. O nível de oxigênio não baixa nem aumenta, ele sustenta. Por mais que o mundo diga, está aquecendo, vai acabar. Na Amazônia, no deserto do Saara, o nível de oxigênio é o mesmo. Ele sustenta tudo, porque ele disse e tudo tem que obedecer. A gente está aqui diante de um prédio. Irmão, se a gente parar de andar, dentro de alguns anos, porque Deus disse, plantas cresçam. Mesmo em cima de um concreto desse, ele estoura e o mato e as plantas vêm a nascer. Por quê? Porque Deus disse. Para nascer, para que a terra produzisse erva. Nascesse árvore. Por quê? Porque Deus falou. Agora, entenda, eu e você. Aqui a Bíblia está dizendo, Jesus, a expressão exata do seu poder. E eu sei que parece blasfêmia a gente dizer isso. Mas Jesus disse assim, ó, vão em meu nome, pregue a palavra, impõe as mãos sobre os enfermos. Então, irmãos, tem horas que a gente tem que ler a Bíblia e dizer, eu sou a expressão exata do poder de Deus, do ser de Deus. Você é essa expressão, você é filho. Nós somos filhos de Deus, nós somos a expressão de Deus. A Bíblia diz que quando Ele foi nos fazer, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então nós somos a expressão exata. A Bíblia diz que toda a terra está esperando a manifestação dos filhos de Deus. E aí, o diabo sabe disso. E como o diabo trabalha? Televisão, noticiário, repórter, dia e noite, dizendo, vai vir uma grande crise sobre a terra, as coisas vão piorar, olha, o mundo não está conseguindo produzir alimento, tem mais gente do que comida, vai acontecer problema, vai acontecer caos. Mas o que é que eu e você somos? A expressão exata. Nós temos a arma. Então o que é que a gente tem que falar? 1000 pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Quem não quer saber de Deus, que preste conta com o mundo. Na minha vida não será assim, para minha casa não será assim. O diabo trabalha, irmãos, para que eu e você e para que o mundo confesse. Preste atenção como é. A gente sabe, o mundo é regido, Deus estabeleceu, enquanto houver céu e terra, frio e calor. Então existem estações. Mas como o mundo fala? Chega na época do verão, está uma seca tremenda, está faltando água, está baixando, e bota o povo para murmurar de tudo. Aí chega a época do inverno, choveu demais, está inundando. E o povo acaba reclamando o tempo todo. A gente já sabe. E as pessoas botam mesmo. Artistas começam a gravar. Quando o segundo sol chegar, vai ter 2. A gente não está aguentando com 1. E as pessoas reclamam, que calor é esse, né, irmão? Tá quente. Meu Deus. Agora, olha só. A Bíblia diz que eu e você, eu comecei dizendo, todos os dias eu e você temos um direito de escolha. Nós vamos obedecer ao pecado para a morte, seremos murmuradores, porque aquele povo no deserto, historiadores dizem que aquela viagem era para ser entre 12 a 40 dias. E eles passaram 40 anos, e a Bíblia prova, passaram 40 anos por causa da murmuração. E a Bíblia diz, Provérbios 18, 21, a vida e a morte consiste aonde? A vida e a morte, olha só, eu estava lendo esse versículo hoje novamente, como a palavra de Deus é viva, de fato, e eficaz. Eu estava lendo, aí eu prestei atenção a uma palavra. A vida e a morte consiste no poder. No poder. Há um poder. Há um poder. Aonde? Na minha língua, na sua língua. A vida e a morte consiste no poder de quem está falando. Agora, tem um poder para quem obedece ao pecado, e tem um poder para quem obedece à justiça, para a vida. E nós temos a decisão de obedecer, de ser obediente à morte, o pecado para a morte, ou à vida. E muitas vezes a gente acha que murmurar não é pecar. Murmurar, irmão, é pecado. A Bíblia diz o quê? Que o pecado, quando Deus vai falar que pessoas no mundo são encontradas como pecadoras, não vai dizer que é porque bebeu, porque se prostituiu, porque matou, porque roubou, não diz nada disso. Diz assim, o pecado deles é porque não creram em Jesus Cristo.
Então, como alguém se torna pecador? O principal resultado, pelo que a Bíblia diz, é porque não crê que Deus enviou o seu Filho. Israel, ele veio para os seus, mas os seus não acreditaram, não receberam. E porque não acreditaram, foram rejeitados. Por um tempo, eles vão ser alcançados, Deus vai voltar e vai alcançá-los. Mas, olha só, toda uma geração, ou várias gerações, foram perdidas. Por quê? Porque não creram, não acreditaram. A Bíblia diz que eu e você somos crentes. Então, crente crê. Crente precisa crer. É simples. O que é que o Espírito espera de mim e de você? Creia. Em quê? Que a palavra de Deus é real, é verdadeira. Mas se a gente não tiver cuidado, quando alguém, o semeador, está simplesmente semeando uma palavra que é poderosa, e a gente não sabe como está a minha vida, não sabe o que eu estou passando, não sabe o que eu passei essa semana. E aí eu volto a te falar, tinha alguém que pensava igualzinho a você, que dizia, se eu não ver, se eu não colocar o meu dedo, de maneira nenhuma, crerei. O irmãozinho então é. E quando Jesus aparece para aquele abençoado, Jesus falou, seja crente. E aí ele fala de mim e de você, bem-aventurado, aqueles que não viram. Eu não vi Jesus, eu sei que talvez você também não tenha visto, mas eles crerão. Nós somos a geração, irmãos. Nós somos essa geração que pode fazer a diferença, pode acreditar. Isso não quer dizer que a gente não vai ter problema, que não vai acontecer coisas ruins, que talvez algumas fatalidades, alguns problemas muito grandes, mas nós cremos. Ele é poderoso, Ele é fiel. Todo dia nós temos a oportunidade de abrir a boca e falar, na minha casa será diferente, essa é uma casa de paz, aqui não é casa de confusão. E expulsar a confusão, expulsar o mau humor. E decidir rir, querendo ou não. É uma decisão. Mas você... Aí a ciência sempre vai dizer, você é sanguíneo, você é fleumático, você é colérico. Não, a Bíblia diz você é espiritual. Ou crê ou não crê. Ou é crente ou não é. Ou é carnal ou espiritual. Ou é santo ou é pecador. Deus não trabalha com um negócio... Às vezes a gente vê o mundo que é sempre dá 4, 5, 6 opções. Deus só dá 2. Sim, sim. Não, não. O mundo diz, não, peraí, tem talvez... Tem... Quais são as outras palavras que dizem isso? Porém, todavia, se... Mas Deus é simples, irmãos. Você crê? Sim. Ou não. Aí a Bíblia ainda diz, você pode ser frio ou quente. Sempre, é simples, escolha uma. Você quer a vida ou a morte? Mas não, eu não quero, não pode ter um negócio no meio, coluna no meio. Não tem coluna no meio. Ou é de Deus ou não é. Ele diz o quê? Tem gente aí fora, pessoas vão dizer, eu nunca roubei, nunca matei. Eu faço bem, eu ajudo os pobres. Pessoas vão dizer várias coisas. Eu acho que eu sou filho de Deus. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz o quê? Ou se serve a Deus... ou ao diabo. Antes de ser crente, quando eu me deparei com isso, eu disse, Senhor, eu nunca servi ao diabo. Sabe de nada, inocente. Eu era gente boa, eu ia para uma festinha, fazia umas coisinhas, mas não era para mim, né? Mas a Bíblia diz, é simples, você vê que Deus é simples. Deus não quer que a gente tenha dúvida nenhuma. Senhor, antes eu não te servia, ele disse, servia ao diabo. Senhor, eu contava só umas mentirinhas. Todo aquele que mente é filho do diabo.
Porque o diabo é mentiroso desde o princípio. A verdade nunca se firmou nele. Ah, Senhor, mas agora eu estou na igreja. De vez em quando ainda são umas mentirinhas. Fica tranquilo, o Espírito está trabalhando e está te aperfeiçoando. Assim como está me aperfeiçoando. Agora, muitas vezes ele vai mostrar. A gente conta uma mentira e a gente fala, acho que não tem nada a ver. E o Espírito diz, tem a ver. Ou você é de Deus ou do diabo. Você tomou uma decisão. Agora vai ter um trabalhar do Senhor. Amém? Então tem uma escolha, vida ou morte. Agora, nisso, irmãos, a gente talvez não tenha a revelação de que tudo isso é obediência. E a obediência é um pecado. Quando a gente não obedece, é um pecado muito sério. Por exemplo, o diabo caiu do céu por quê? Desobedeceu. Adão, o pecado entrou no mundo por quê? Desobedeceu. Deus disse, não coma só desse fruto. Ele desobedeceu. Mas parece que para a geração de hoje, a gente está achando, inclusive isso tem entrado na igreja, a questão de achar que, não, peraí, minha vida, minhas regras. Eu vou no culto o dia que quiser, afinal de contas, a tecnologia. Hoje, o pessoal diz, olá, tudo bem? Eu não preciso congregar. Eu ligo a internet e eu assisto pregador tal. 5 da manhã tem alguém que vai e ora por mim. Mande seus pedidos e seus problemas estão sanados. E as pessoas estão querendo uma mágica. Estão vivendo. Olha só, tem uma gordurinha aqui. Eu vou fazer uma lipo. Para que academia? Para que parar de comer pirão? Que nada. Alguém vai meter aqui um tubinho e puxa toda a gordura. E as pessoas estão querendo uma mágica. E a Bíblia diz que mágica vem de magia. Deus não trabalha com magia. Deus trabalha com princípios, com processos. É um processo. E a gente tem que amar processos. Em vez de desejar mágica. Não vai vir, não é mágica. Não vai mudar, não vai acontecer de uma hora para outra. E é por isso até que muita gente entra meio que em parafuso. Peraí, mas eu fiz o rema, eu estou lá e todo dia. E quando que eu vou começar a pregar, ter oportunidade? Processo. Olha aí. Está pregando na rua, mas vem cá. E de vez em quando eu vou na igreja, ninguém vem me visitar. Tudo que o homem plantar, quantas pessoas você tem visitado por mês? Quem não planta visita, não vai colher visita. Ninguém me chama para almoçar. Quantas pessoas você já chamou para almoçar na sua casa? Tudo que um homem plantar, certamente. Poxa, quando eu saio, ninguém paga a conta para mim. É melhor dar do que receber. Quantas contas você tem pago para os outros? É um princípio. Hoje é culto de ceia. Para que ir na igreja? Eu posso falar com um pastor, ele traz a ceia na minha casa. Isso. Ele ora pelos elementos e eu ceio na minha própria casa. Pra que ir lá? É delivery, é? Manda um mototáxi trazer aqui. Então, irmãos, a palavra é uma arma. O que Deus disse em Ezequiel 37? Profetize, fale aos ossos. Fale. A gente hoje está achando que não é mais assim. É assim. Profetize ao que não tem vida. Profetize. Libere a palavra. Deus não podia dizer, porque Deus pergunta, como está? Está seco. E o cara ainda diz, sequíssimo. E Deus podia falar, fica tranquilo, olha só como é o meu trabalhar. E às vezes a gente escuta até alguns ministros falar, fica tranquilo, veja o trabalhar de Deus. Parecendo que Deus não vai nos envolver no trabalhar. Olha Deus trabalhando, olha o trabalhar de Deus. Basta você ficar olhando o vaso. Assista ao trabalhar de Deus. Eu não vejo isso na Bíblia, irmãos. Eu vejo Deus dizer para Ezequiel, fale. Agora profetize aos 4 cantos, ao Espírito. Fale. Então, imagine ele falando, Senhor, mas eu estou na tua... Às vezes quem vem ministrar sabe disso, né? Às vezes está ministrando, tem algum ministro, a gente fica, meu Deus, tal pessoa está ali, como é que eu vou ministrar?
Imagina agora Ezequiel, Deus mandando Ezequiel falar e Deus era o único espectador. Tá eu e você aqui, fale. Eu imagino se fosse eu falar, Senhor, é melhor o Senhor falar. Porque imagina, se a gente está num culto aqui, eu sei que Jesus está aqui, que eles onde dois ou mais estão, mas não está materializado. Imagine Jesus entrando, todo um ser resplandecente, senta e fala, pastor, eu vim hoje cultuar aqui com vocês. E eu falo, Senhor, a primeira coisa que viria na minha cabeça, eu vou sair da agenda, o Senhor mesmo prega. Como é que eu vou pregar o Senhor sentado assistindo eu pregar? O Senhor é a própria palavra, eu não vou ter o que dizer assim. Né? A gente fala isso, mas Deus olha e diz, fale você, eu quero ver o que vai acontecer. Então, irmãos, Deus é tão maravilhoso que Ele decidiu nos envolver num negócio. De fato, talvez Ele nem precisasse, mas como Ele mesmo estabeleceu um princípio, qual foi o princípio? A Bíblia diz que os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens e filho dos homens. Então Ele respeita esse princípio, já que Ele estabeleceu um princípio que a terra é minha e sua, se a terra não está boa, a culpa não é de Deus, é da gente. São dos homens. Agora, Deus diz, olha, eu vou ajudar, eu estou aqui com você, eu sou contigo, mas você fala, e Ele envolve o homem em toda forma de trabalho. Vamos fazer, eu e você. Então não existe, irmãos, eu sei que a gente já viu muito pregador falar sobre isso, assista e veja o trabalhar de Deus. Na passagem ali de Jericó, o que Deus envolve? Fiquem calados. Depois, rodeie a cidade 6 dias. No 7º, agora fale. Deus podia derrubar o muro sozinho. Mas Ele decidiu, vocês vão gritar e as muralhas vão cair. Por quê? Deus quer que a gente celebre, dizendo, eu participei disso. Então, irmãos, quando a gente está envolvido num processo, a gente se sente mais feliz mesmo e até orgulhoso, no bom sentido, do resultado. É óbvio, na hora da peleja, da confusão, a gente às vezes se desespera. Não é assim? Há um desespero. E todas essas pessoas aconteceram isso. Eu imagino, o próprio Jesus, irmãos, ele está ali, cumprindo o trabalho, chegando no final do ministério dele, e era necessário ele falar. Ele chegava nas reuniões e dizia, eu vou ser entregue na mão de pecadores, eles vão me bater, me surrar, me cuspir, me crucificar. É necessário que o Filho do Homem seja morto, dilacerado, mas ao 3º dia eu ressuscitarei. Vê que Jesus, qual foi a arma poderosa de Jesus? Quando bateram nele, ele não revidou. Mas a arma poderosa de Jesus é que ele já anunciava antes de ser o que ia acontecer. Ao 3º dia eu ressuscitarei. E no momento da cruz, imagine ele crucificado, o pulmão apertado. Quem estuda um pouco sobre esse princípio da crucificação, quando os romanos crucificavam pessoas, elas não chegavam a muito tempo, porque não resistia a ficar preso ali, com os órgãos comprimindo tudo. E ele precisou fazer uma força para liberar uma palavra. E o que ele estava falando? Ele resume isso numa palavra só, quando ele diz em João 19:30, ele diz, está consumado. Na verdade, a palavra ele falou em hebraico, que diz tetelestai. Agora, por que Jesus precisou ainda encontrar uma força? Que ele estava à beira da morte. A Bíblia diz que quando ele fala isso, ele diz, em tuas mãos entrega o meu espírito, e puf, morre. Então foi no finalzinho das forças. Ele teve que fazer uma força e tirar a força de dentro dele e dizer, o que o Senhor mandou eu fazer, eu fiz. Então, a gente precisa entender, irmãos, que aquilo que Deus espera de mim e de você aqui, Ele está com a gente, Ele está com você, mas vai requerer de nós força, coragem, ousadia, não ligar para a cara feia. Muita gente não vai concordar, muita gente vai ficar acusando. Imagine Pedro. Quem vai pregar hoje? O irmão Pedro. E a galera tudo rindo. Aquele que negou 3 vezes. Eu estava lá, eu vi. Ele dizer que não conhecia, ele até xingou Jesus. Disse que nunca tinha visto Jesus. E às vezes, alguma coisa já aconteceu na nossa vida que nos envergonhou. E muitas vezes o diabo fica querendo paralisar a gente. Mas não é aquele que se afastou, que pecou, que errou. Irmãos, com Deus sempre tem uma nova oportunidade.
com Deus sempre tem uma nova oportunidade. E a gente, como igreja, não foi chamado para estar esculhambando, nem falando quem pecou, quem errou. Até pessoas famosas na internet, porque Deus ama e está dando oportunidade novamente. Amém. Glória a Deus. Qual é o nosso chamado? Amar, orar, declarar, vai se levantar sim. Porque o propósito precisa ser cumprido. Deus escreveu no livro dele um propósito de sucesso, de cumprir o chamado, de chegar no final da carreira e dizer como Paulo, eu cumpri a carreira, eu guardei a fé. Amém, a gente precisa se alegrar, celebrar e entender que tem algumas coisas que a gente não vai mesmo entender. Domingo passado, a gente estava aqui sepultando a irmã Elvânia. E aí? A Elvânia está no céu, irmão, a vida continua. E a gente vai ficar, meu Deus, quando eu olho para você, é ela que arrumava Jesus. Que vontade de chorar. Sim, mas agora outras pessoas vão arrumar. Que pastor do coração duro. Não, irmão, a vida continua. A gente vai continuar amando, cuidando da família, fazendo o que tem que ser feito, mas a gente vai continuar a fazer a obra do Senhor. Amém. Não parou, não acabou. Amém. Eu fiquei triste, chega em casa, chora. Não tem problema. Mas a gente vai fazer o que Deus tem para a gente fazer. Amém. E entender, a vida dela nunca envergonhou o Senhor. A vida dela serviu como uma semente. A gente viu aqui na igreja, que a gente nunca imaginou que estivesse numa igreja, estava aqui. Eu vi no enterro da irmã Elvânia, Deus se manifestando grandemente. Pessoas depois nos procuraram e falaram, meu Deus, eu nunca imaginei que uma igreja podia fazer um velório com tanta excelência, parabenizando o diaconato, porque estava ali servindo água, cuidando das pessoas. Eles ficaram impactados com a excelência que viram aqui. Amém. E essa excelência não é minha, é a excelência do corpo de Cristo. Amém. Agora, talvez, tem pessoas que vão ouvir eu falar e vão dizer, meu Deus, o pastor tem um coração duro. Irmãos, não é dureza. A gente não sabe. Quando a gente chegar lá, tem coisas que vão ser explicadas. Talvez eu vou olhar para você e falar, deixa ele contar um segredo. Eu já estava orando um tempo, pedindo a ele para me trazer. E se ela estivesse clamando, pedindo para subir? E se ela desejou? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Evânia não levava uma vida em pecado. Evânia era uma mulher santa. Evânia era uma mulher correta. Então, já elimino. Não foi por causa do pecado que ela morreu. Se não foi por causa do pecado que ela morreu, talvez tenha envolvimento aí do desejo dela. Por quê? Eu posso provar biblicamente. O apóstolo Paulo diz assim, ó, eu posso escolher se fico aqui ou se parto. E se eu decidir partir, uma coisa eu posso dizer, é infinitamente melhor estar com o Senhor. Mas por causa da obra de Deus, eu decido ficar. Já pensou se no momento em casa, Elvânia no momento ali de oração, quem sabe, porque a Bíblia diz, Paulo disse, olha, eu conheço um homem, se no espírito ou na carne eu não sei, mas que foi arrebatado até o terceiro céu. Ele em oração. E foi mostrado a mim coisas inefáveis, que não é permitido falar. E Paulo também diz em outro texto, o que eu vi lá, olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram o que já está preparado para o povo de Deus. Você imaginou se por acaso a irmã um dia está orando, aí, foi Paulo, Pedro um dia está orando, meio-dia mais ou menos, e ele diz que houve um êxtase, e ele foi arrebatado, e viu no céu, ou num céu, como um lençol, vários animais, e o Senhor falando com ele, Pedro, mata e come. Então, êxtase, arrebatamento de sentidos, é bíblico. A gente não deve estar desejando essas coisas, mas é bíblico. Pessoas que às vezes são arrebatadas orando e vão ao céu, e Jesus mostra coisas, passeias. Se você olhar na internet, tem um filme que diz assim, ó, o céu é real. Uma criança que sofre um acidente e ele vai até o céu. E ele volta e conta detalhes do que ele vê lá. A mãe dele... eu não vou estar dando tanto spoiler, mas tem casos de pessoas que morreram, e que ele diz, ele conta, a mãe fica impactada, porque ele era uma criança, e ele vê coisas lá no céu, que Jesus mostrou a ele, parentes dele, que tinham partido. Então, é Bíblia isso. E quem sabe, se a irmã orando, não foi arrebatada, e ela disse, Senhor, o que eu estou vendo aqui, não quero voltar, não.
E Jesus, não, você tem que voltar, porque toda quarta-feira você vai no hospital, minha filha. Tem um negócio lá para você fazer ainda. Quem é que vai arrumar a mesa? Aquele negócio, o pastor precisa lá. Ele vai ficar reclamando comigo. Como eu fiquei reclamando, irmão. Você não sabe as orações que eu fiz, não. Eu falei, Jesus, eu estou de férias, eu não vou voltar. O Senhor não me deu filhos espirituais para morrer. Ela não vai morrer. Eu fiz orações sérias. Eu liguei para pessoas sérias. Liguei para a Vânia, pastor Raimundo, para Saul, para o evangelista Davi. Esse povo todo estava orando por ela. E são pessoas que têm intimidade, uma vida séria com Deus. E eu disse, o Senhor não me deu pessoas para morrer jovem. Vânia é jovem, ela não vai morrer. Eu não sou um pastor que leva uma vida em pecado. Eu vivo em santidade, eu lhe sirvo. Porque eu não sei como é que você ora, mas eu oro desse jeito com o Senhor. Eu não estou dando ordem em Jesus, mas estou dizendo, ela não vai morrer. E ela partiu, irmão. Quando ela partiu, eu fiquei, oxê, como pode uma coisa dessa? Eu larguei lá uma diária no hotel, as diárias lá, e vim embora, perdi tudo. Podia estar lá em Maragogi, passeando na praia, tive que vir embora. Aí chego aqui, aí eu orando, eu não sei, irmão, não estou dizendo, não estou afirmando que aconteceu isso, mas me veio no espírito. E se ela pediu para ir e você não sabe? E como Deus ama tantas pessoas, irmãos, Ele realiza o desejo do coração. Por isso eu te digo, cuidado para você numa hora que fica nervosinho, brigou com o marido, aconteceu alguma coisa, Senhor, me leve, eu quero ir. Cuidado! Porque a gente está ensinando aqui que a palavra de Deus é uma arma poderosa. E quando você abre a boca, não aguento mais, eu quero ir. Aí, ó, sabe, começou a vir um monte de coisas na minha cabeça. Evânia passeando no céu, porque, por exemplo, quando minha mãe partiu, minha mãe aceitou Jesus. Mas minha mãe não viu nada disso aqui. Eu fico imaginando do jeito que Evânia, e crente é fofoqueiro mesmo. Evânia chegando no céu e encontrando a galera e fala, você não sabe do que... Gel com minha mãe. Seu filho é pastor. Minha mãe fala, aquele... Como assim? Pastor, ele prega a palavra, está lá, e vai de terno para a igreja. Imagina, irmãos, a celebração que pode ter tido lá no céu. Evânia falando tudo que acontece aqui, para todo mundo que ela conhece que já partiu. Então, a gente não pode ficar aqui se lamentando por uma coisa que a gente não entende, que de repente está todo mundo lá celebrando e rindo. Eles não estão vendo a gente. Mas olha só, quando uma pessoa parte, a Bíblia diz que ela parte e ela está salva, ela vai estar diretamente com o Senhor. E quando ela chega lá, ela chega sem corpo, mas chega a alma e o espírito. E ela vai agora aguardar lá o dia que a igreja for arrebatada, e antes disso, aqueles que estão lá vão receber um espírito glorificado. Aqueles que vão estudar no Rema, ou fizeram, vão estudar isso numa matéria chamada escatologia. Deus já disse como tudo vai acontecer. Mas olha só, eles não estão lá esquecidos do que aconteceu. Se você perdeu algum parente e ele foi salvo, ele sabe exatamente. E nesse filme, Até o Céu de Verdade, tem crianças que partem cedo e a Bíblia diz que Jesus, o próprio Jesus, cuida delas. Para quando os pais forem para lá entregar. Agora imagine as crianças que estão lá, o que eles estão mais querendo é que os pais sejam salvos de fato. Porque imagine um pai que fica zangado, Deus levou meu filho, como alguns crentes dizem. Deus levou. Acho que Evânia tinha lá a ceia lá, a mesa não era tão arrumada, então Jesus precisava de alguém para arrumar a ceia. Aí Jesus levou a irmã Evânia. Aí tem gente que explica essas coisas e tem gente que fica com raiva de Deus. Porque imagine alguém que diz, Deus levou meu filho. Não, irmãos, Deus não levou. A gente não sabe o que aconteceu. Agora, a Bíblia diz uma coisa, que o Senhor cuida, que o Senhor está cuidando. Então tem muita gente lá, a Bíblia diz que vão receber os seus entes queridos de volta. Amém, amém. Glória a Deus. Porque, ó, se para aqueles que partiram, a Bíblia mostra, diz assim, ó, o mar dará os seus mortos. Então ninguém que morreu, tanto salvo quanto não salvo, não vai haver uma prestação de conta e uma ressurreição. Todos ressuscitarão. Amém. Todos vão ressuscitar. Então, a gente precisa entender que, olha só, tem coisas a gente não entende, né? Fica triste, sim, mas a gente precisa entender que há um propósito e a gente precisa continuar com alegria, cheio de alegria. Porque senão a gente passa a duvidar de Deus,
E por isso, de fato, eu estou dando um esclarecimento para a igreja. Vado mesmo pregou quinta-feira, eu mandei uma mensagem para ele. Não fale nada sobre Evânia. Porque eu não queria que ninguém falasse nada que não fosse eu falando. Para que a gente entenda com clareza as coisas que acontecem. Porque imagine quando você subir, se Evânia chegar lá e falar, você não sabe de nada, foi eu que pedi, ele me trouxe. A gente vai ficar com vontade de quê? Dar cascudo nela. Mas Jesus vai falar, eu não queria também, não era minha vontade, mas ela pediu, eu precisei atender a vontade dela. Então Deus é bom, irmãos. E eu não estou dizendo que foi isso que aconteceu, mas é o que eu acho. É o que eu particularmente acho. Então a gente precisa entender, ó, nós temos uma arma poderosa. Qual é a arma? A pregação, a palavra. Profetize sobre a sua vida, profetize sobre o seu futuro. Ah, mas até aqui não foi bom, mas se você mudar a confissão, vai passar a ser. A gente precisa mesmo se levantar como igreja e como santos do Senhor. Fazendo da nossa vida, da nossa cidade, do nosso ambiente um lugar diferente. Amém? Cadê o pessoal da música? Vem para cá. Os diáconos também, vem para cá, começa a distribuir os elementos. Oh, aleluia, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Eu fico imaginando, irmãos, a Bíblia diz assim, ó, que Deus está buscando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, se a adoração tem a ver com verdade, tem a ver com sinceridade, e a gente vê tanto texto na Bíblia de desobediência, de murmuração, eu imagino que o diabo fica buscando os verdadeiros murmuradores, que murmurem de verdade mesmo. E o pior, a Bíblia fala, quando a gente estava vendo essa passagem, pode começar a distribuir, a Bíblia está falando dessa passagem da semente, e explica isso. Que quando o semeador saiu a semear, o inimigo veio e plantou no meio daquele plantio o joio no meio do trigo. Então, eu não estou dizendo, irmãos, que toda igreja tem joio, não é isso não, mas a gente precisa entender que dentro da igreja tem pessoas que nascem ali, mas não é trigo, é joio. A gente sabe? Não. O que é que a gente vai fazer? O próprio Jesus fala, não bulem nada, não arranque ninguém. Cuida de todo mundo. No dia da colheita, primeiro o joio vai ser recolhido, queimado. Depois o trigo aproveitado. Então, a gente precisa mesmo ter... Como é que eu sei, irmãos, que alguém é joio, que alguém é trigo? Veja o que ele está falando, veja o que ele está dizendo. Se ele concorda com as coisas de Deus, se concorda com a palavra. O que sai da boca das pessoas denunciam o caráter e o coração delas. Amém? A gente não pode ser inconstante. Todo mundo vai ter aflição, todo mundo vai ter problema. Mas não seja um inconstante. Porque Deus não tem como operar na vida dos inconstantes. Jesus, quando aparece para os discípulos, ele diz, seja crente. Pedro, apacente as minhas ovelhas. Cumpra o seu chamado, seja crente. Então eu gosto de pegar esses textos e falar para mim, ei, Alessandro, seja crente, não murmure, cumpra o seu chamado, viva para cumprir o propósito que Deus te chamou. Vai ser fácil? Nem sempre. É possível? Toda a vida. Sempre é possível. Tudo é possível que crê. Você pode se colocar de pé. Eu queria que você fizesse uma reflexão da sua vida. Como está o seu chamado, como está a obediência da sua vida ao Senhor. Tem um texto na Bíblia que é dito, examine-se, pois o homem é a si mesmo. Examine-se todos, se examine. Se você partir hoje, você está salvo? Vai encontrar com Evânia? Porque eu não tenho dúvida, ela está no céu, irmão. Eu conheci a vida de Evânia. Evânia foi salva, ela está no céu. Ela está com o Senhor, contando as boas notícias de Pojuca. Se você não tem consciência de salvação, eu quero te ajudar. Tem alguém aqui que nunca confessou publicamente Jesus Cristo, ou de repente até confessou em casa, mas nunca fez isso numa igreja?
e hoje gostaria de fazer, ou se afastou por algum motivo e hoje está voltando. Há alguém nessa situação? Vem aqui que eu quero orar por você, se você estiver nessa situação. Nós vamos orar. E você confessa Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Todo mundo aqui é salvo? Não fica com vergonha, irmão. Todo mundo aqui passou já por isso. No nosso dia a gente teve vergonha também. Mas é bom quando o diabo que é envergonhado, não a gente. Todo mundo salvo? Então, a ceia é um princípio bíblico. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo e depois coma. Não existe, eu pequei essa semana, não vou cear. Não existe isso, irmãos. A ceia é para os santos. Por isso que a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Pede perdão ao Senhor se teve alguma falha, algum erro, mas coma do pão, beba do cálice. Todo mundo recebeu aí os elementos? Os pais e mães estão recebendo os elementinhos? Quem é pai e mãe está recebendo 3 elementos. Alguns estão recebendo até mais. Os santos, os santinhos, né? Se você tiver dúvida e está com seu filho aí, ele quiser cear, irmãos. Ele pode cear, pastor? Pode. Ele não pode tomar cachaça, mas receber de Jesus é bom. Quanto mais cedo ele começar a beber de Jesus, comer de Jesus. Se tem alguém que não recebeu algum elemento ainda, levanta a mão para os diáconos saberem aí te encontrar. Traz pão aqui para a Andréa. Deram pão a ela, ela comeu logo. Tem que esperar, todo mundo junto. Não tomou café não, foi? O apóstolo Paulo ensina sobre isso, né? Quando você esperem uns pelos outros. Tem gente que pega e já come logo. Não, espere para a gente fazer isso junto. Queridos, nós vamos cear juntos e a Bíblia diz para a gente trazer a lembrança, a memória, aquilo que Cristo fez para a gente. Sabe por que às vezes a gente comete alguns erros? E a gente falou aqui, né, sobre o resultado, a colheita. Sabe por que às vezes a gente comete até alguns pecados e alguns erros e a gente não tem a colheita daquilo? Porque a Bíblia diz em Isaías: Ele levou sobre si, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Um castigo, havia um castigo por causa do pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas feridas, por causa de Jesus, nós fomos sarados. E é por isso que nós não somos consumidos quando nós erramos. A Bíblia diz que quando nós erramos, Deus nos disciplina. Ele nos corrige. Mas Ele não deixa o pecado vir nos matar. Nós somos corrigidos. Amém? Todo mundo recebeu? Então participe do pão que simboliza o corpo de Cristo. Coma da carne que foi dilacerada, repartida, surrada por mim, por você. Não fica com pena de mastigar não. Pode mastigar que ele não vai sentir dor alguma. Ele já fez um sacrifício uma vez por todas. Agora participe da vida do próprio Deus. O sangue que nos purifica, nos santifica. O sangue vertido na cruz. O sangue vertido na cruz. Obrigado, Senhor.